Graça e paz, irmãos. Amém, amém. O primeiro hino que foi cantado, vocês lembram o primeiro hino que foi cantado? Eu sou grato por tudo o que tenho. Foi proposital, tá? Eu pedi para que a equipe de louvor estivesse louvando ao Senhor com esse hino logo na abertura, porque é sobre isso que nós iremos tratar sobre esse assunto hoje, sobre gratidão a Deus, tá? Mas antes de nós entrarmos propriamente lá no texto e orarmos, né, eu queria comentar algumas coisas que assim, é comum, é patente na nossa vida, né? Primeiro eu quero dizer que, glória a Deus, chegamos no último domingo. A irmã Valquíria falou isso. Último domingo do ano. Olha só que bênção, né? Por quanto a gente tem para agradecer a Deus, porque estamos no último domingo de 2025. Aqui, então, chegamos e quantas lutas, quantas barreiras, quantas alegrias, mas também quantas lágrimas teve esse ano na vida de cada um de nós. Nós temos tudo isso para pararmos, então, hoje, ou no último dia do ano, e estamos refletindo sobre essas questões, sobre como é que chegamos hoje nesse momento, tá? Então, dificuldades, incertezas, tá? O ano que vem, 2026, a mesma coisa vai acontecer. Lutas, barreiras terão que ser enfrentadas, lágrimas serão derramadas, né? Mas que estejamos todos, assim como em 2025, firmes em Jesus Cristo. Então é por isso que queremos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, queremos engrandecer e glorificar o nome de Deus, queremos render-lhe louvor nesse último dia do ano, nesse último domingo do ano. Amém? Então foi por isso que eu pedi para que o pessoal do louvor cantasse esse hino. Eu sou grato por tudo que tenho. Você tem a sua família. Você está vivo e com saúde. E melhor, né, para completar tudo isso que você tem de bom, amigos, irmãos. Às vezes a gente tem amigos e irmãos que só atrapalham, mas tudo bem, né? Mas temos que dar muita glória ao Senhor por estarmos vivos nesse último domingo. Para alguns, último culto do ano, né? De repente você não vai vir, né, no domingo à noite, né? Então esse muitas vezes será o seu último culto do ano. Mas que então seja um dia de um culto de glorificação, de agradecimento ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Agora sim, eu quero que os irmãos fiquem de pé. Pessoal da mídia aí, 1 Tessalonicenses, NVI. Os irmãos, 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5, o versículo é o 18. Nós vamos usar um pouquinho a Bíblia, tá? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, nessa versão, tá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Novamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Feche seus olhos. Te louvamos, ó Pai, e queremos sim, em nome de Jesus, agradecer, louvar, Senhor, o teu santo nome, porque o Senhor fez presente, ó Senhor, em nossas vidas durante todo esse ano de 2025. E certamente vai estar no restante que falta e no próximo ano, porque o Senhor é um Senhor que nos abençoa, é abençoador.
mais capazes de nos adaptar e nos recuperarmos, e até mesmo de sermos curados. Quando nós somos gratos, nós temos essa questão. Olha, isso se chama resiliência, sabia? Às vezes as pessoas não sabem o que significa a palavra resiliência, mas ela está aí, tá? Porque quando uma pessoa é grata, ela começa a se adaptar, a superar as dificuldades, né, os desafios. Mas muitas vezes as pessoas confundem a resiliência, a adaptabilidade, né, ou a questão de gratidão ou resiliência com positividade. Não podemos confundir também isso. É claro que é legal a gente ter pessoas positivas do nosso lado, né? Ninguém quer ó dia ao céu, né, o azar do seu lado. Ninguém quer uma pessoa reclamona, resmungona do seu lado. A gente quer pessoas positivas. Mas também nós devemos tomar muito cuidado com pessoas, né, que são positivas em excesso. Já viu? Pessoas positivas em excesso, você tem que ficar atento também. Porque muitas vezes essas pessoas, né, que estão aí com essa positividade, ela pode ser uma positividade tóxica, prejudicial, né? É importante reconhecer que nem todas as situações são positivas. Tudo é positivo, pessoa. A pessoa bateu o carro, ela está vendo positividade. Não, né? Tropeçou, não, né? Errou o caminho, não. Calma aí, menos também, né? Menos. Tem que haver um equilíbrio aí. Às vezes essas pessoas positivas demais, elas são negacionistas dos problemas que ela vive ou que ela causa, tá? Pessoas que ignoram as dificuldades, né? Ignoram essas dificuldades porque não sabe como enfrentá-la, não quer enfrentá-la, e ela está achando que aquilo dali é bom, é positivo. Não, tem algo de bom aí. Não tem. Às vezes as pessoas com o sentimento, com esse positivismo e tudo mais, são pessoas que têm sentimentos de culpa, né? Ou ela não consegue, né, resolver o problema reconhecendo que ela causou o problema. Pessoas têm sentimentos de culpa, mas que fica disfarçando com essa positividade. Falta de empatia, pessoas com essa questão positivista de tóxica, ela tem falta de empatia. Ela geralmente invalida os sentimentos dos outros ao sugerir que eles apenas precisam ser positivos. Tá? Então, precisa-se tomar cuidado com pessoas positivas em excesso. Mas, claro, é sempre ter elas positivas por perto. Render graças a Deus é também uma maneira de como agir e reagir às circunstâncias. Outra frase bastante utilizada pelo pastor durante o ano todo, né? Ele sempre fala que a gente conhece o crente pela sua reação, não é isso? Então, como agir e reagir às circunstâncias? É uma entrega total de toda a nossa vida nas mãos daquele que é o Senhor de nossas vidas. Render graças a Deus, ao Senhor, é isso que eu acabei de falar, né? É uma entrega total a nossa vida nas mãos do Senhor. Na última pregação que eu fiz, eu falei sobre 3 formas de estarmos, né, fazendo isso a Deus. Através do nosso tempo, através da nossa renda e das nossas habilidades, né? E que a gente fala de dons muitas vezes, tá? E aí se amplia mais. Quando então devemos agradecer a Deus? Nós acabamos de ler então lá em Tessalonicenses 5, 18, que diz assim, em todas as circunstâncias, né? Por isso que eu pedi essa versão NVI, em todas as circunstâncias nós devemos agradecer a Deus. Por que agradecer a Deus? Salmo 75, 1. Você coloca para mim de 75, 1. Por que agradecer a Deus?
porque os seus feitos são maravilhosos. Vai dizer lá no Salmo 75, 1. Diz assim, ó: damos-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Olha só, se o Senhor tem feito maravilhas na sua vida, se você tem ouvido as maravilhas que Ele tem feito na vida de outras pessoas, você tem que reconhecer a Deus, tá? Você tem que dar graças a Deus. Ou tem que agradecer a Deus. Agora, como reconhecer a Deus? Eu te peço novamente, Gi, Salmo 100, versículo 1. Vou abrir na versão aqui, da ARC. Salmo 100, versículo 1 a 5. É um cântico que a gente canta bastante, né? Bastante conhecido pelos irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e a gente fala que o Senhor é bom. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Como reconhecer a Deus? Fazendo isso. Glorificando-o por sua presença e grandeza e criação. Lá o Salmo 104, ele vai falar sobre isso. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Magnificentíssimo. Estás vestidos de glória e de majestade. Amém? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Então, desculpa que às vezes eu sou acelerado, é o meu pensamento mesmo. Eu sempre vou falar isso porque eu tenho esse problema. Às vezes, eu tinha também esse problema, eu tinha que parar na sala de aula e alguém levantava, um aluno levantava a mão, para aí, professor. Porque às vezes a gente falava como se o aluno tivesse estudado o conteúdo que a gente estava falando. E a gente pensava então, que todo mundo sabia o que estava sendo falado. Então tem esse problema. E às vezes a gente esquece que nem todo mundo sabe e nem todo mundo leu. Né? Mas como temos uma certa maturidade aqui, acredito que todos já ouviram falar em algum momento sobre isso. Devemos dar graças a Deus por aqueles que, em nossa caminhada, nos ajudaram. Olha que coisa também importante. Nós temos que dar graças a Deus, temos que ser agradecidos a Deus a todo momento, por tudo que Ele nos fez. Mas, como é o agir de Deus fazendo coisas em nossas vidas, nos ajudando no nosso caminhar? O Senhor, Ele usa pessoas. Ele usa os amigos, os irmãos. Ele usa pessoas na nossa caminhada. E às vezes as pessoas nos ajudam e nós não reconhecemos isso. Deixamos passar em branco uma coisa tão maravilhosa que aconteceu em nossas vidas. Tá? Aquela passagem que diz assim, ó, você... quer servir a um Deus que você não vê, mas você não quer amar, ou você quer amar um Deus que você não vê, mas você quer, não ama o irmãozinho que está do seu lado. É a mesma coisa com essa questão aqui, dessa graça, de ser grato. Tá? Quem nunca precisou de alguém aqui? Levanta a mão, quem nunca precisou de alguém? Todos nós precisamos de alguém em algum momento. Né? Olha só. Às vezes o carro quebrou, você precisou de alguém para te ajudar. Era conhecido? Não era conhecido. Às vezes acabou... Bom, é mais difícil hoje em dia, mas
Eu acho que antigamente era mais propício acontecer isso. Acabou o açúcar em casa, acabou o sal em casa, e você tem que pedir para o vizinho. Quantos já pediram açúcar ou sal para o vizinho aqui? Ó, nós temos alguns que já fizeram isso, né? E olha só, você pediu açúcar ou sal para alguém que às vezes, né, ali do seu ciclo familiar, você pediu sal e açúcar para alguém para poder dar sabor na sua vida. Para fazer com que a sua vida fosse melhor, né? Então, a gente tem tanta coisa para poder agradecer àqueles que também fizeram da nossa vida diferença. Quantas vezes fomos ajudados, então, sendo levado ao médico? Alguém já foi levado ao médico aqui por outras pessoas? Né? Por estranhos até? A gente tem que ser grato àquele que nos dá o remédio. Você está doente, vai alguém lá e te dá o remédio. Olha só uma outra coisa, na qual a gente tem que começar, assim, a valorizar toda a nossa caminhada, porque eu quero que os irmãos entendam que nessas atitudes Deus esteve presente, tá? Usando pessoas para nos abençoar. Tem que ser enxergado isso, porque senão você não está sendo grato a Deus, né? Você doente, um amigo, um irmão te visita e faz o seu dia ser totalmente diferente. Faz um dia ser mais leve, mais alegre. Ele vai lá com uma palavra de ânimo, né? E aí, tem que ser grato. Quantas pessoas já nos ajudaram em nossa caminhada? Um pastor, amigo meu, um dia ele subindo a Serra de Santos, com o carrinho velho dele, o carro furou o pneu lá, e ele foi de noite, garoa, o tempo que ninguém quer que aconteça uma coisa dessa, né? Subindo a Serra de Santos, garoa, de noite, pneu fura, lá vai ele com um macacozinho, com a chave de roda, e o parafuso não soltava, e o desespero, sabe, ele não sabia se ele estava molhado, se ele estava suando. E ele, de repente, chegou uma pessoa e falou assim, dá licença. Foi lá, tirou o pneu, colocou o pneu, e não falou nada, só foi dar licença. E aí, quando ele virou para agradecer, o cara sumiu. Ele falou assim, olha, foi Deus, foi um anjo de Deus, foi um homem usado por Deus. Gente, quando aparecem as pessoas naqueles momentos mais difíceis de nossa vida, como é gratificante. Como é gratificante você reconhecer que Deus te ama todo tempo. Amém? Devemos ser gratos a Deus por isso. Quando alguém nos presta um favor, quando alguém nos ajuda e nos tira de uma situação complicada, difícil, mas você sabe também que tem pessoas que abusam quando elas nos ajudam? Tem pessoas que abusam da ajuda que te dá. E aí é que nós precisamos ficar atentos a alguns comportamentos daquelas pessoas que nos ajudam, que nos ajudaram um dia. É aquela questão do positivismo, né? Também. Pessoas assim, nós temos algumas pessoas, eu já vivi com pessoas assim, já vivi situações dessa forma, pessoas que acham que nos tornamos eternos devedores para ele. Já aconteceu isso com você? Você, né, alguém te fez um favor e ela achou que você agora é um eterno devedor para ela. Complicado pra caramba isso. Devemos estar atentos a esse que muitas vezes estão querendo nos ajudar ou nos ajuda. Existem algumas características de pessoas que fazem isso. São pessoas manipuladoras.
Irmãos, existem mais pessoas desse tipo do que você imagina, tá? Pessoas que te ajudam, mas com o intuito de te manipular. Fazem coisas para que no futuro possa conseguir outras coisas. Né? A gente chama de pessoas interesseiras também. São pessoas controladoras. Sempre estão lembrando o favor que te fez. Olha só. Né? Pessoas que falam assim, eu fiz isso por você, lembra? Buscam assim a atenção, compaixão. E aí a gente precisa tomar cuidado com pessoas dessa forma. Pessoas que querem nos controlar, nos manter em rédea curta. São pessoas também vitimistas, pessoas que querem fazer uso desses favores que nos fez. Usa sempre, então, a narrativa que eu acabei de falar. Olha, eu te ajudei aquele dia, hein? Você lembra lá, quando você precisou de alguém? Você lembra lá, quando você foi comigo lá para alugar a casa, ou coisa parecida? Essas pessoas a gente precisa dar um basta nelas. Agora, como que você vai dar um basta numa pessoa que te fez um bem tão grande quando você precisou? Com amor, com carinho, mas com a firmeza necessária, tá? Você tem que reconhecer, chegar para ela e falar assim, olha, reconheça aquilo que você fez por mim, eu te sou grato, só que você tem que falar para ela, olha, eu não vou ficar amarrado, escravizado a você por conta disso, tá? Tem que se estabelecer limites claros nessa relação. E às vezes a gente tem parentes que gostam muito de fazer isso. Sobretudo parentes. Né? Mas temos amigos também, pessoas próximas que também tentam, às vezes, abusar da gente. Então a gente precisa estabelecer limite. Dizendo o que está disposto a fazer ou não. Ó, eu posso fazer isso daqui para cá. Queridos, um amigo meu, ele passou um problema seríssimo com esse negócio de favor. Um dia, um conhecido dele, que fez um favorzão para ele, foi na casa dele, pediu o carro emprestado. Só que esse amigo dele era da pá virada e pegou o carro dele e foi fazer coisas ilícitas. Você tem que dizer não a certas coisas, você tem que colocar limite naquilo que as pessoas te fazem de favor e que você tenha gratidão. Olha só, com Deus não é nada disso, tá? Eu estou trazendo para o nosso mundo real algumas questões de gratidão. Então estabeleça limite, não ceda à pressão, que eles pressionam a gente, tá? A gratidão na Bíblia é uma coisa muito importante para cada um de nós. Temos que ser gratos sempre. Jesus Cristo, ele mostrou o valor da gratidão. O quanto a gente deve ser grato. Ele deixou isso claro. Lembra lá dos 10 leprosos? Ele curou todo mundo. Quando um voltou, ele falou, cadê o restante da galera? Cadê os outros 9? Por que não vieram? Ele veio agradecer. Por que os outros não veio? Jesus Cristo, ele valorizou a gratidão daquele homem. Tá? Então, a gratidão tem um valor bíblico. A gratidão é um sentimento espontâneo. Ele é espontâneo. É uma característica. Temos outras. Tá? De reconhecimento do amor de Deus, de sua graça. Você tem que ser espontâneo quanto a isso. Mas que deve ser estimulado e exercitado. Abram sua Bíblia lá no Salmo 103. Salmo 103. Diz assim: bendize
ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, olha só o que eu falei, que a gratidão é um sentimento espontâneo que deve ser exercitado e estimulado. Olha o que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor. O que é a alma no ser humano? A gente tem uma divisão, né? O que é a alma? É o nosso intelecto, né? A alma é o nosso intelecto, né? E a gente precisa exercitar isso, porque nós temos uma tendência muito grande de esquecermos algumas coisas. E aí o salmista, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Eu tenho que exercitar isso. Eu tenho que todos os dias agradecer a Deus pela sua benignidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Amém? Ele tem que ser exercitado e estimulado. Ser grato também é uma escolha, né? Eu falei que é um sentimento espontâneo, né, que deve ser estimulado e exercitado, mas ele também é uma escolha. Em tudo dai graças. Escolher ser grato a Deus pelo que você tem é bíblico. Em tudo dai graças. Tá? É bíblico isso. Mas é só que é o seguinte: é fácil a gente fazer isso? Nós vivemos em um mundo materialista, consumista. E, por enquanto, a gente ainda está num país capitalista. Ok? Então, ser grato, ou dar graça em tudo o que você tem, em um mundo materialista, é complicado pra caramba. Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos cada vez mais. Nunca estamos satisfeitos somente com aquilo que nós temos. A gente quer um pouquinho mais, né? Viajei para os Estados Unidos. Aí no ano que vem o cara assim, não, eu quero ir para o Tahiti no outro ano. Aí fui para o Tahiti, não, ano que vem eu quero ir para a Europa. Quero andar em todas aquelas regiões ali, rapidinho, de trem. Você sempre quer mais, né? De repente, não é isso, eu fui longe demais. De repente, você somente quer ter, né, um cômodo a mais na casa. De repente, você quer sair do apartamento e ir para uma casa térrea. De repente, você quer sair da casa térrea, quer morar numa chácara. Sei lá, não precisa ser muito. Mas a gente viver em um mundo materialista é complicado. Mas a Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo. Então, devemos exercitar a gratidão. A gratidão liberta-nos das murmurações. A pessoa que não é grata é aquela que vive o tempo todo murmurando, reclamando, insatisfeita. Ah, não queria esse sapato, queria outro. Ah, não queria essa blusa, queria outra. Né? E vai acumulando e vai sempre não tendo aquele vazio preenchido com aquilo, com as coisas, e esquece que é Jesus Cristo que preenche esse vazio. Amém? Eu não sei, acho que aquele relógio parou. Aquele relógio parou de novo. Ele parou, né? Eu estou aqui, agora que eu percebi que ele parou. Murmurações. Então, ser grato liberta-nos das murmurações. Liberta-nos das queixas, das reclamações. Sermos gratos faz com que haja um treinamento, né, na nossa alma. Sermos gratos faz com que nós mais facilmente consigamos reconhecer o agir de Deus em nossa vida, nos bons
e nos maus momentos, né? Porque ser grato no momento bom é fácil. Quero ver você ser grato na hora difícil, né? A irmã Fernanda, irmãos, para quem não sabe, a irmã esteve aqui conosco há algum tempo, mudou de cidade e a mãe dela morreu. Morreu, aí eu comentei com a Nilza, poxa vida, a gente perdeu uma mãe, passagem de ano, vem Natal, é terrível, é terrível. Mas com Cristo, não tem momento que você não possa reconhecer o amor de Deus e ser grato a Ele por tudo, até por aquele momento de passagem, tá? Então, ser grato nos bons momentos é fácil. E nos momentos difíceis, estamos preparados para isso? Estamos preparados para passarmos essas provações, né? Sabendo que as provações servem para o fortalecimento da nossa fé. Aí eu vou pedir de novo, Tiago 1, abram, irmãos, é no NVI, tá? Porque essa tradução da NVI, irmãos, ela bate forte na gente. Olha só, a tradução do 1 Tiago, versículo 2, perdão, 1 Tiago não, Tiago, capítulo 1, versículo 2, a tradução da ARC, né? Ela diz assim, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Olha o que diz a NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha a diferença que diz. Caírem em tentações e passarem por provações. Essa é uma tradução que eu acredito que seja a melhor e a mais bíblica que tenha. Porque cair em tentação, as provações elas não vêm para que você caia, ela vem para que te fortaleça. Se você caiu na tentação, é porque você deu brecha. Tá bom? Ah, eu caí, deu brecha. Eu passei por provações, saí fortalecido. Por quê? Porque eu enfrentei, não cedi. Olha que diferença. É isso, irmãos. Tá? Então, essa questão de as provações servem para fortalecimento da nossa fé. Se você vive caindo nas provações, querido, tem alguma coisa errada aí. Ah, eu cedi. Eu vi lá o dinheiro dando um sopro, peguei. Ah, eu cedi. A menina deu uma piscadinha para mim, eu fui. Não. As provações é para fortalecimento, não é para você cair nela, não. Uma hora você pode cair e não dá tempo de levantar. Então, fique atento aí. Então, NVI diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Irmãos, ficou claro essa passagem de Tiago aqui? Né? A sua tradução pode levar a ter interpretações diferentes. Tá? E aí, estou encerrando. O ano novo está chegando. Está aí mais 2 dias, né? Hoje é dia 30. Está às portas. Você sabe como será o ano que vem? Nós sabemos? Não sabemos. Nós vislumbramos algumas coisas, né? Nós achamos algumas coisas, nós planejamos alguma coisa. Mas uma coisa é certa, como eu havia dito, nós teremos desafios, barreiras, provações.
A grande questão é, tudo isso que nós vamos enfrentarmos e que vamos passarmos, passaremos com Cristo ou sem Cristo? Uma coisa é fato também. Com Cristo ou sem Cristo, você vai passar. Vai passar. Com Cristo ou sem Cristo. A diferença é o final. Se você passar com Cristo, você tem um resultado. Se você passar sem Cristo, é outro resultado. Mas que teremos tudo isso aí para enfrentar, nós teremos. Sejamos, pois, então, irmãos, gratos a Deus. Sejamos, então, gratos para que possamos expressar de todas as formas em 2026 toda a nossa gratidão, né, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é merecedor disso. De novo, e como eu posso expressar isso ao Senhor? Com o meu tempo, com minha renda, com meus dons e talentos, né, com aquilo que eu sei fazer. Né? Então, essa é uma forma que nós podemos, então, estarmos expressando essa gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, então. Está aqui, Senhor, o teu povo, estou aqui também, ó Pai. A tua palavra, Senhor, que foi colocada em meu coração e que primeiro falou comigo, ó Pai, foi transmitida ao teu povo. Ó Pai, que ela opere da mesma forma nos corações daqueles que estão aqui, como operou no meu coração. Pai, que possamos, ó Senhor amado, refletirmos sobre todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas pelo Senhor. Que possamos, ó Pai, termos um coração grato, verdadeiramente gratos, ó Senhor, a Ti. Que possamos, ó Pai, expressarmos toda essa nossa gratidão e amor, ó Pai, que o Senhor tem para conosco, ó Senhor, nos nossos louvores, na nossa dedicação ao dia, Senhor, em estar buscando a Tua presença. Que possamos, Senhor, sermos gratos pelo Teu amor, ajudando o nosso próximo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, sermos também, ó Pai, aquele que reproduz aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Que possamos ter uma grande corrente, ó Pai, de gratidão ao Senhor. Que possamos, ó Senhor, alcançar aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai amado. Que 2026 seja um ano de transformações em nossas vidas. Transformações, ó Pai, em direção ao Eterno, em direção a Ti. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós temos algum visitante de primeira visita? Não, primeiro momento não, todos de casa. Então nós iremos passar nesse momento os nossos dízimos, as ofertas, tá? O envelope verde, dízimo, vermelho, oferta. Você tem a oportunidade de fazer isso hoje, o último domingo, entregando ao Senhor parte de sua renda como forma de gratidão. Que essa semente seja uma semente que seja plantada em uma terra abençoada, que é aqui a casa do Senhor, e que ela possa produzir 10, 50, 100 vezes mais em sua vida, em paz, saúde e tudo aquilo que o Senhor queira acrescentar. Amém? Levante o seu envelope e põe o propósito diante do Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez podemos, Senhor, estarmos em Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome. Ó Pai amado, recebe, ó Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que essa terra, ó Senhor, que é abençoada, aqui, a igreja local, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, para que eles possam ser administrados. Ó Deus, e que jamais falte no lar de cada um que está aqui presente, Senhor, nessa manhã, que jamais venha lhe faltar
o pão de cada dia, a paz e a saúde. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Amém. Então, alguns recados rapidinho. A ceia do Ano Novo está aí, dia 31. O culto vai começar às 22 horas, né? Você, família, os familiares podem estar vindo aqui, passar esse momento, né? Teremos uma grande ceia. E todos, como já sabem, são participantes dessa grande ceia, trazendo algo, né? Trazendo um prato. Procure a irmã Andréia, né, para que possa, se tiver vaga, né, porque o espaço é limitado, né, procure ela para ver como que está e ver o que você pode trazer como cardápio. Sobre o acampamento dos adolescentes, jovens, vamos lá. Vitor e Tainara estão aqui, pais, nós temos poucos jovens aqui, não temos só eles aqui, mas os pais a gente quer reforçar para que possam, então, estar estimulando, né, incentivando seus filhos a estarem participando. Só lembrando, a partir de 12 anos de idade. Tá bom? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Tudo bem? Dia 31 de dezembro, não haverá tarde da bênção. Ok? Estão liberados nesse dia 31. Florescer, já está aqui? Florescer. Irmãos, olha só, a irmã Maria Antônia está no Japão, que delícia, que ela e o pastor Jorge estão passando lá, né, com a família e tudo mais. Eles deixaram a pastora Nilza e eu como responsáveis, né, e foi uma bênção, com muita alegria a gente recebeu essa incumbência até ela voltar. Então, dia 17 de janeiro, 60 a mais, por favor, entre em contato, né, dê o seu nome, vai lá, deixa a gente, né, feliz, ela deu uma responsabilidade grande para a gente, né? Então, por favor, nos procurem, nós temos aí 31 já confirmados, então estamos ainda longe da média dela. Então, por favor, não nos deixe passar vergonha, tá bom? Apareçam por lá, prestigiem. Temos mais algum outro recado? Mas eu vou dar, sei que passou mais um minutinho. Encontros de casais. Nós estamos ainda esperando você dar o seu nome, né? Para participar do nosso encontro de casais lá em setembro. Por favor, procure a pastora Nilza, me procure, tá? Para que possamos, então, nos planejarmos melhor. Amém? Vamos ficar de pé, então? Faltou algum aviso? Bom, o aviso normal já passou aqui. Então, culto hoje, logo mais à noite, às 19 horas. Segunda-feira teremos ainda intercessão. Intercessão às 20 horas, né? Temos, então, a ceia. E domingo, na sexta-feira também temos o culto de libertação. E lá no domingo, temos a IBD, acho que não vai ter, mas às 10 da manhã estamos aqui e novamente às 19 horas. Amém? Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus, eterno Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, que assim como nos trouxe para essa manhã, leve-nos assim, ó Pai, para os nossos lares, ó Pai amado, e que possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Ó Pai, livra-nos, ó Senhor, de todo mal. Ó Pai, nós sabemos que é uns dias difíceis também que passamos, ó Pai, muitos bebendo, muitos no volante, ó Pai. Nos livra, Senhor, desses
esses acidentes, seja com o teu povo que está viajando, Pai, assim como o Senhor também os levou em paz, que eles possam voltar em paz, ó Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.